Pessoal, voltamos. Essas coisas acontecem. E que bom que acontece, porque a gente vê que a gente não é o dono de tudo, né? A gente não conserta tudo. Aliás, eu só chuveiro. E olhe lá. Mas aqui a gente tem uma equipe técnica, o Luquinhas. Ele tira fio para todo lado. Mas não foi isso aí, o problema mesmo que houve aqui. A gente não fica sabendo o que aconteceu. A coisa se desconecta e era. E nós vamos continuar então. Como é ao vivo, a gente refaz, continua, espicha, agora paciência. Mas continue aí que o assunto é pesado. Gabriel, saúde mental. Vamos, um tópico que interessa. Vamos falar de saúde mental. Não que eu tenha propriedade para falar disso, Júlio, mas eu acho importante para aproximar um pouquinho das pessoas, né? Como a gente estava falando antes do corte aí inexplicável, nós estamos vivendo a pandemia do coronavírus, a Covid-19, enfim, como queiram, mas também existem uma série de pandemias paralelas a essa, né? A fome, o desemprego, esses abismos sociais que acontecem, e entre eles também a questão da saúde mental. Muitas pessoas foram afetadas fortemente no seu psicológico, e entre elas eu. Sim. Porque é difícil a gente lidar com a morte se tornando uma coisa corriqueira e que esteja dominando o cotidiano de uma forma tão presente assim. Eu acabei perdendo algumas pessoas, alguns amigos, alguns familiares, vítimas da Covid. 6 delas num intervalo de tempo muito pequeno, Júlio. Em um mês, menos de um mês, eu perdi 2 tias, 4 amigos muito queridos. Isso mexeu comigo de tal maneira que eu acabei percebendo que eu me olhava no espelho e não me reconhecia. Eu, no dia a dia, ia fazer coisas que me davam prazer, coisas que eu sempre gostei de fazer. E sentia que essas coisas passaram a ser trabalhosas. E aí eu comecei a não me identificar mais e me perceber um estranho, sabe? Parece que eu era um estranho dentro de mim. E, graças a Deus, a minha consciência, acabei procurando, entendendo que eu precisava de ajuda, que eu não estava bem. E aí fui fazer um tratamento psicoterapêutico. Até algumas pessoas perguntam, o que aconteceu com o Gabriel, que ele sumiu. Sim, eu fiquei 3 meses mais isolado, né? Tinha contato com aquelas pessoas mais próximas realmente. Deixei de usar algumas redes sociais e busquei ajuda, busquei tratamento com psicóloga, com psiquiatra. E por que eu falo disso? Não quero dizer que fiquem com pena de mim, não é nada disso, Júlio. É para dizer realmente que a pandemia afeta em várias situações, e entre elas o psicológico da gente. Então o que eu quero dizer para as pessoas? Deve ter um monte de gente assim angustiado, sem ânimo para fazer as coisas, com medos, com inseguranças. Gente, assim como a gente vai para a academia para cuidar do corpito, para ficar bonitinho, com tudo no lugar, para abanar e o bracinho não ficar molenga e entre outras coisas, a gente tem que exercitar a mente também, e a gente tem que cuidar da nossa mente. Então, uma sessão de terapia é algo extremamente importante para as pessoas. Eu acabei tendo umas situações bastante complicadas com relação a crises de ansiedade, estresse agudo, pânico, e procurei ajuda psicológica. Não tive em nenhum momento vergonha de nada. Não tive. Fui procurar ajuda porque era aquilo que eu precisava. E deu certo. Eu estou aqui hoje contigo. Então, só o que eu quero fazer é esse apelo às pessoas, que se alguém tem algum problema em casa, que esteja passando por isso, não tenha vergonha, busque ajuda de profissionais, técnicos da área, façam por si, se é que for possível. Se não for, que os amigos, os familiares façam, porque saúde mental não é brincadeira, ainda mais nos tempos que a gente está vivendo. É tanta violência, é tanta tristeza, é tanta morte, é tanta coisa ruim. E as pessoas acabam achando, tem aquele preconceito terrível, absurdo. Psicólogo, psiquiatra é para louco. Não é, gente. É mais um médico como o outro para deixar nosso cérebro bem, nossa mente tranquila, harmonizada. Né? Eu acabei passando por esse processo depressivo e acho que essa é a pior coisa que a gente pode experimentar, Júlio. Porque se a gente tem, não que seja pior, mas eu acho que é um pouco mais intenso, porque se a gente quebra um osso, se a gente
sofre um corte, se a gente tem algum outro Sim. problema, a gente toma um remédio, a gente é medicado, faz o curativo. Mas a depressão, Júlio, ela é uma amostra grátis de uma experimentação de morte em vida. Porque a gente acaba morrendo. Sim. A gente acaba ficando trancado dentro de casa, não quer abrir uma janela, não quer se alimentar, não quer tomar banho, não quer falar com ninguém, quer se isolar do mundo. E aí a gente acaba, deixa de se nutrir, não só falando Sim. da questão alimentar, mas a gente deixa de se nutrir daquilo que é bom pra gente e vai se fechando. Então, foi uma experiência muito ruim para mim, mas da qual eu tirei também aprendizados, Sim. coisas importantes, muito importantes. Inclusive, passar por esse período fez com que eu abrisse mão de muitas coisas, entendesse que certos pesos eu não precisava ficar carregando, que eu podia largar e seguir sem eles. Assim como criei novos hábitos. Então, da definição que eu posso fazer disso, Júlio, a depressão para mim foi uma experimentação de morte em vida. Sim. Então, sempre que eu puder e onde eu puder, eu vou querer usar da minha fala para incentivar as pessoas a cuidarem da sua saúde mental, a cuidarem de si, não como um luxo, mas como uma necessidade realmente, e ainda mais nesses tempos que a gente está vivendo, né? Então, se alguém esteja passando por algum problema desse, que se identifique com isso, não pense que psicólogos, que psiquiatras são coisas para pessoas, como é que eu posso dizer, anormais. Sim. Não pensem nisso, gente, não pensem nisso, porque não é. A gente precisa cuidar da gente como um todo. Tu sabes que eu era bem resistente, já fiz tratamento há algumas épocas. E eu achava que terapia era para rico, né? Sempre tive essa ideia que terapia era para rico e achava assim que... Era chique. Chique. Quem tomava antidepressivo era como se usasse uma bengala. Eu tinha esse preconceito com essa situação. Daí, como a gente não pode falar do que não viveu, né? A vida veio e fez com que eu levemente fosse para um psiquiatra e tomasse, e achei maravilhoso ver o mundo cor-de-rosa. Eu sempre dizia para o meu psiquiatra, me dá qualquer coisa porque eu preciso ver o mundo cor-de-rosa. Até porque o conceito de loucura em si na medicina, hoje, né? Houve uma época que não existe mais conceito de loucura. Ai, fulano é louco de pedra, é uma gíria que a gente usa. Ninguém é louco. A gente não sabe lidar com as nossas emoções, na realidade é isso. E onde é que começa a depressão, eu também não sei. O Gabriel não sabe, a gente não tem domínio sobre. Mas ela teve um fundo, só que ela tem vários motivos. São gatilhos emocionais que a gente desconhece. Exato. Então, e quando assim, eles dispararam. Inclusive tem, né, Gabriel, tratamento pelo município aqui. Tem. Maravilhoso, maravilhoso. Olha, eu usei medicação, precisei consultar, assim, ó. Eu não tive e não tenho do que reclamar, não tenho. Podem dizer, mas eu fui, não, também nada é perfeito, né, pessoal? Tu tem que esperar um pouquinho numa fila, esperar marcar uma consulta, é assim que funciona. Porque eu sempre digo, nosso município abraça muitos municípios aqui do litoral, que pegam toda medicação e consulta em Tramandaí. Então, assim, ó, é CAPS. É CAPS ali. Então, é consulta, com horário, tem os psiquiatras legais, tem os psicólogos, a medicação, tu pega ali, quer dizer, tu não precisa gastar, enfim. Agora a gente tem que recapitular, porque cuidem de si, não tem, a gente não tem assim... Script, não aqui, tem pauta. Isso é que foi muito legal e é legal. O conceito tutelar está tranquilo. Se vocês já ouviram essa pergunta, continue e façam porque a gente não sabe, porque não gravou nada. Então eu vou mudar a resposta. Eu vou dizer que assim, ó, ninguém chega no conselho tutelar, Júlio, para dar bom dia. Nunca. Nem boa tarde, nem boa noite. As pessoas chegam lá porque tem algum problema. E entre as coisas que a gente enfrenta, Júlio, desde que a gente iniciou o nosso mandato, nós em 2020 assumimos 5 conselheiros novos, ou seja, depois do último pleito em 2019, a comunidade resolveu renovar em 100% o conselho tutelar. E a gente tem tentado fazer com que algumas coisas sejam desmistificadas. Porque o que acontece? Crianças e adolescentes, quando avistarem o carro do conselho tutelar, elas deveriam o quê? Se sentir protegidas, se sentir seguras, saber que ali existe alguém que está zelando pelos seus direitos, viabilizando direitos aos quais não estão atingindo. Mas o que acontece? As pessoas veem o conselho tutelar, as crianças vêm e por aqui ficam com medo. Por quê? Porque acontece uma coisa muito ruim, Júlio.
Então aqui faço meu apelo às pessoas, quem está em casa aí assistindo, quem tem filhos, parentes, crianças pequenas, adolescentes, não ameacem as crianças com o conselho tutelar. Eu ia dizer isso. Porque o conselho tutelar não é para fazer mal, gente. A criança está incomodando e diz assim: vou chamar o conselho tutelar. Pelo amor de Deus, gente, não façam isso, porque isso é extremamente prejudicial. Porque aí o que acontece? Quando a gente chega numa casa, muitas vezes, e na maioria das vezes, é para ajudar, é para viabilizar direitos, é para oportunizar que as pessoas tenham acesso àquilo que o Estado oferece, Sim. aquilo que elas precisam. Sim. Então a gente chega, as crianças ficam com medo, os adolescentes acham que vão ser levados, enfim. Então, gente, conselho tutelar trabalha para garantir direitos, para fazer com que o Estatuto da Criança e do Adolescente, todo aquele conjunto de leis que está no ECA, que está na Constituição e em outros conjuntos de leis, sejam cumpridos. E se algum desses direitos, alguma dessas leis é infringida, é violada, é aí que o Conselho Tutelar vai atuar. Sim. Então, não usem o Conselho como se fosse uma polícia para crianças e adolescentes. Não usem. Porque isso é muito ruim e atrapalha o nosso trabalho, Sim. Júlio. Vou chamar o Conselho Tutelar. Gente, aí a gente chega lá e acaba fazendo o quê? Desmoralizando um pai ou uma mãe que ameaça o filho com o Conselho Tutelar. Porque a gente chega, a criança diz: o pai disse que ia chamar o Conselho Tutelar para ti. Que bom, então, vamos notificar, vamos advertir ele, porque tu tem que saber que o conselho serve para te ajudar. Né? Então, gente, parem com isso de dizer que o conselho tutelar é bicho-papão, porque não é. Nós estamos à disposição da comunidade 24 horas por dia para tentar realmente operar naquilo que o Estado falta. Né? Sei. Ô Gabriel, outra coisa, tu falou que estão colocando umas caixas para campanha, tipo campanha do agasalho, não foi? Isso, é uma campanha de agasalhos. Mas assim, tu sabe mais aonde que vai ser colocado isso? Olha, precisa ser em todos os nós lugares, estamos distribuindo caixas. O Conselho Tutelar fez, assim, com uma iniciativa da conselheira Michele, abraçada pelos demais conselheiros titulares e suplentes. São 5 titulares, 5 suplentes. A gente fez essa campanha, muito bonito, material elaborado, do inverno quentinho. É um material bem didático, assim, transformaram os conselheiros em caricaturas, e todos de mãos dadas. E aí estão sendo distribuídas caixas. Eu sei que tem na H-Pharma do centro, tem no Supermercado Nacional, tem nas lojas Lebes. Enfim, vocês vão ver pela cidade aí caixas coloridas, laranja, azul, verde. Essas caixas de papelão estão revestidas, decoradas. E a gente está arrecadando agasalhos. Por quê? Quando a gente vai fazer os nossos atendimentos, a gente acaba vendo já direto ali, a gente está vivenciando a carência, a necessidade Sim. daqueles que estão à margem de muitas coisas, precisando realmente de uma intervenção do Estado. Então até que a gente não precisa esperar para que vá até assistência, pega algum material, a gente já vai ali de imediato e identifica, já separa algum kit e tal, para levar para realmente sanar a dúvida. Não é algo assistencialista, longe disso, mas é para que a gente possa de imediato ajudar de uma forma rápida, porque a gente está tentando fazer um estoque de materiais que a gente possa auxiliar as famílias naquilo que elas precisam de uma forma mais ágil. Né? Agora também nós estamos, já foi uma ideia trabalhada, o Ademar, o conselheiro tutelar, coordenador do conselho, a gente já havia trabalhado também numa ideia e agora a gente está engajando, que é de montar também uma pequena biblioteca no Conselho Tutelar. Vamos começar essa campanha de arrecadação de livros também. Hoje já recebemos uma doação de alguns exemplares de livros da Dagmar Wender, que foi lá colaborar conosco. Então a gente vai fazer isso também porque a gente é uma cidade, Júlio, que não tem grandes centros culturais. E entre outras coisas, o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que deve ser ofertada à criança e ao adolescente o direito ao lazer, ao esporte e à cultura. Então, pensando também nesse artigo do ECA, que agora me falta o número, nós estamos pensando em elaborar essa biblioteca para dar acesso à literatura àqueles assistidos nossos, aquelas pessoas que estão junto da gente e são assistidas e acompanhadas pelo Conselho Tutelar. Tu sabes que no outro programa eu falei e as pessoas olham para mim e dizem assim:
Mas não tão diretamente, né? Porque eu acho que às vezes é tão difícil olhar no olho e falar. Porque se eu sou teu amigo, tu pode chegar para mim e falar. Mas às vezes é preferível falar atrás de uma tela. Nossa, como tu é crítico com Tramandaí. Sempre vou criticar os olhos, sempre digo. Não molhem os olhos. E eu não acho que os olhos seja um exemplo. Eles devem ter os problemas dele, mas eles têm exemplo muito bom. E eu disse, e sempre bato nisso. Cultura para Tramandaí, esporte é só jogo de futebol. Desculpem se alguém faz esse trabalho com menores, enfim, nas escolas. A educação física nas escolas está sendo dar uma bola, e eu não estou questionando os professores, eu estou questionando o sistema em geral. E o professor fica sentado. Isso para mim não é educação física. E a cultura se resumiu no quê? Tem-se teatro em Tramandaí, tem-se dança em Tramandaí, show. Pega um show, bota na festa, na festa da Praça da Tainha. Ah, mas é pandemia. Não, mas antes da pandemia já não se tinha. Então agora, voltando à pandemia, porque é o top do momento, eu particularmente não aguento mais. A pandemia tem servido como uma boa desculpa para muitas coisas, né? Por causa da pandemia, só um pouquinho. Não usem essa sombra, não fiquem atrás. Quando não tinha pandemia, a gente não tinha, não tem. Traz um grupo de Porto Alegre, traz um grupo de Tramandaí, tem gente que faz teatro de Tramandaí, gente boa, e eu bato que a nossa cidade tem profissionais bons. Mas como uma vez eu ouvi que Tramandaí não estava preparado, como não está preparado também para receber turista, né? Quando a gente diz que é a capital das praias e está optando os rodapés, as calçadas em pleno outubro e novembro, o que sobra para o resto? Mas tudo bem, e eu vou falar sempre o que eu penso, posso não ser verdade, Gabriel. E eu nunca fui o dono da verdade, nem sou, mas o que eu trago e o que eu falo no dia a dia são coisas que meus amigos me falam, que às vezes não tem coragem de falar, e os meus clientes. Eu digo, vai para o jornal, vai para uma rádio, vai falar. Ah, mas sabe, a gente não quer se incomodar. Na fase do se incomodar é que a situação toda está. E o maior conto da carochinha é as pessoas ainda acreditam, e eu sou filho dessa terra, e não estou falando contra ela, eu estou falando para que as coisas aconteçam. Sim. Mas o conto da carochinha é dizer que Tramandaí é uma cidade turística. Não é. Nós somos uma cidade que tem um atrativo turístico. Exato. A beira da praia, o mar, a água salgada. Porque se fosse realmente uma cidade turística, a gente ia explorar a nossa bacia hidrográfica, as nossas lagoas, o nosso rio, nós íamos explorar a nossa zona sul, a diversidade e a riqueza natural da cidade, mas não, as pessoas vêm e vão lá salgar a bunda no mar e pronto. Então a gente não pode dizer que é uma cidade turística. Os veranistas chegam, depois que eles saem da praia, eles têm um centro popular onde eles vão lá e compram o artesanato local produzido aqui, aquele artesanato que contém a identidade da cidade. Até porque tu sabes, e a gente sabe, que para os artesãos daqui é uma guerra, e você sabe, quem é artesão sabe, que é uma guerra expor na festa do peixe. Quer dizer, dão o que sobra, porque eu sei que acontece, eu sei porque eu tenho clientes que expõem e vivem disso há anos, não tem espaço para o artesanato em Tramandaí. Eles simplesmente dão um canto, quase dentro da água lá, e se viram, entendeu? E fora quando ainda a festa do peixe está pronta. Sim. Não, e Júlio, eu falo disso porque assim, qualquer outra cidadezinha que a gente vai, qualquer prainha do Nordeste, sim, tem a praia, o pessoal vai pra praia, depois o pessoal vai lá na banca do artesanato, ele compra algo que é produzido ali, a manufatura, os artesãos fazem poesia com as mãos, né? E aí tem aquilo, eles vão comprar um material produzido com concha, com escama de peixe, com cipó, enfim. E aquilo ali tem a história daquele lugar. Naquele artesanato está a história daquele lugar. Nós temos artesãos aqui em Tramandaí de qualidade, de mãos cheias, literalmente, que produzem arte, produzem artesanato belíssimo. E aí não tem espaço adequado, sabe? E isso me entristece muito, porque eu vou continuar batendo, seja quem for o prefeito,
de que este que tiver coragem para criar a Secretaria Municipal de Cultura, pode até botar outros apêndices nela, sei lá, cultura, desporto, lazer, enfim, mas que ele vai ajudar a sanar boa parte do problema da cidade. Porque a cultura é, como diz meu amigo Paulinho Ricoli, mãe da educação. E eu concordo plenamente. Com cultura, com arte, a gente deixa, se a gente investe em cultura, a gente vai deixar de investir no remédio lá da saúde, a gente vai deixar de investir no combate à violência, a gente vai deixar de investir contra crimes, porque a cultura tira disso, a cultura salva as pessoas, né? Então, se a gente oferecer arte que as pessoas consumam, aprendam a consumir, vai reduzir a fila lá do CAPS, vai diminuir a fila lá do CAPS, da ansiedade, da depressão, do ócio. Se a gente levar jovens, adolescentes para fazer atividades artísticas, vai diminuir o número de violência na rua, vai diminuir essa marginalização das coisas, vai diminuir. E aí tem gente que não enxerga isso. E, sei lá, me diz qualquer gênero artístico que eu vou saber te dizer algum agente cultural de Tramandaí que faça e que faça muito bem. Se tu me pedir música, eu vou te falar o nome de alguém. Se tu me pedir teatro, eu vou te dizer o nome de alguém. Se tu me pedir artesanato, escultura, gesso, sabe? Artes plásticas, artes visuais, literatura. Se tu pedir, a gente vai ter gente capacitada, qualificada. Porque daí a gente vê um Rolando Boldrin na TV Cultura, um ícone da cultura do Brasil, levar no seu programa Chão de Areia, Danadões. A gente vê um Rodrigo Prates, que já está em turnê aí, hoje está radicado nos Estados Unidos, mas já passou pela Europa. A gente vê, enfim, tantos artistas que são daqui, que vão ganhar destaque lá fora e voltam para cá e não tem um auxílio da gente. Isso também, eu não critico a administração e não vou criticar, até porque as administrações geralmente são conhecidos da gente, né, são amigos, enfim. Eu também não, essa crítica que eu faço, ela não é direcionada a ninguém, não. Ela é num geral, para que a gente faça uma consciência de que para ter show bom, claro, a gente pode trazer shows de artistas consagrados nacionalmente para deixar eles perto da população. Não é que a gente não deva trazer. Deve sim, né, aproximar um ídolo de uma comunidade. Mas não achar que só quem faz cultura é quem está lá, badalado na parada de sucesso. Mas é isso que eu bato em todos os programas que o pessoal veio aqui, Gabriel. A gente tem pessoas de qualidade, sim. Tu não precisa trazer pessoas de fora. Como diz, posso trazer uma eventualidade, um ou outro, mas assim, ó, valoriza o pessoal daqui. Sabe, as pessoas têm que estar se oferecendo, mendigando para fazer um show, para fazer isso, para fazer aquilo. Aí me trazem de fora, sabe? Amo gente de fora, mas não é assim que funciona. E uma coisa que tu falaste dos artesanatos, eu acho que tu nem havia nascido, eu não sei. Nas galerias do centro tinham os nossos artesanatos de concha. Até outro dia encontrei um senhor, eu acho que foi outro dia verão, ele carregando um carrinho com aquele Senhor dos Ventos, aquelas coisas. Cataventos? Aquelas coisas de concha, que hoje não se encontra mais na praia de Tramandaí, né? Então, assim, depois veio a era tudo industrializado. Eu lembro porque eu fazia, daí assim, tinha 10 coelhos, tinha 10 disso, tinha 10 aquilo, tudo já embrulhadinho, tudo de cor igual, daí não tem, sabe? E mais quando tu não tem um incentivo, né? Como tu disse, vai em qualquer outro estado, tem um canto, lembrança de Tramandaí. Eu lembro disso aí, a gente lembra, pintadinho numa concha, um barquinho, uma Iemanjá, que era o símbolo nosso aqui. Hoje não se encontra mais isso. Como eu também fiz uma crítica. Não saiba, quando ele passar na rua 24 de setembro, por que é que a rua 24 de setembro tem esse nome, né? Exato. Se ele for passar pela Avenida Emancipação, que ele saiba o que representa o intuito daquela avenida, o nome, né, o motivo que nomeou aquela avenida. Que saibam quem foram os nossos emancipadores, que saibam como se criou a nossa cidade. Então, eu já há muitos anos venho batalhando isso, Júlio, porque quando eu era aluno do ensino fundamental, eu tinha uma cadeira que
eu hoje chamo de educação patrimonial, Sim. né, mas poderia ter um outro nome, enfim, mas na minha época era turismo, a disciplina de turismo. Sei. A professora Loeci Moraes da Cunha foi minha professora. E com ela, nessa disciplina, eu aprendi sobre os aspectos culturais de Tramandaí. Sei. Aprendi sobre que nós somos considerados a capital das praias, sim, mas Tramandaí é também considerada, questão de concurso público, Sim. a capital da grama tapete. Não sabia. Pois é. Olha, pra mim E é é questão de concurso público. Se algum dia tu te deparares com uma questão perguntando, Tramandaí é considerada a capital da... Aí vai ter lá, da grama, do abacaxi, da maçã, da tainha. Pode marcar da grama, porque Tramandaí é uma das maiores exportadoras de grama tapete do estado do Rio Grande do Sul. E essa produção está lá no distrito da Estância. E as pessoas não sabem disso. As pessoas não conhecem a cidade não em conhecem. que vivem. Então, essa disciplina de turismo, onde eu aprendi tudo isso, Júlio, e muitas outras coisas, e também aprendi a respeitar, a cuidar, a preservar e a amar a minha cidade, foi retirada do currículo escolar, foi retirada da grade escolar. E é o que sobra. Sim, como foi retirado educação moral e cívica, né? Vamos voltar, que isso é coisa bem do passado, a geração não conhece. O tio mais tarde explica, como diz o Leandro Carnal. O tio manda como é que é? Um WhatsApp para vocês. O SPB, né? Ah, daí já não é do meu tempo. Essas coisas que tu estudava, essas coisas. Sim, proporcional à história, mas tu estudava símbolos também. Isso tudo resgata e desperta, na verdade, um instinto de pertencimento da criança, do aluno, ao seu lugar. O que é a bandeira do município? Com o seu lugar. O que simboliza a bandeira do município? Essa geração de agora não sabe. Os hinos, o hino da independência, essas coisas falando disso, tu tem que ter raízes, tu tem que ter história. A gente precisa valorizar o que a gente tem. Claro. E não é, eu falei um termo, né, agora é moda, que não é mais também da tua fase, da tua geração, é cringe. Não, a gente é cringe, porque agora... mas acho que agora já é cringe dizer que é cringe também. Então, acho que já passou assim, o momento. Tudo que é bonito virou cringe. Tudo que é nostálgico virou cringe. As coisas boas... Tomar café da manhã é ser cringe, olha que absurdo. Daí a pessoa não sabe formular uma ideia numa frase, mas tudo bem, os velhos somos nós. Cringe. Então, olha aqui o que eu ganhei, pessoal. Mostrei lá no começo, mas deu um problema e eu vou ter que repetir que deu problema sempre. Flanar dos passos. Ainda não li, né? Ganhei. Olha, com direito, eu tenho que tirar e botar o óculos, com direito a dedicatório e tudo. Olha aqui, ó. E daí a gente olha para esse menino, porque para mim é um menino, né? Menino aqui para mim é quem tem menos de 40 anos, porque eu já sou um senhor. E daí tu vê que a coisa deu certo. Eu não preciso massagear o ego de ninguém. E cada vez eu estou me transformando em mais transparente na vida. E eu acho que foi a idade, o tempo que me fez isso, mas tem gente nova com muito transparente. E essa frase para mim é muito bonita. O Gabriel é uma pessoa que deu certo. Que bom. Não sei porquê, mas ele deu certo. E isso te emociona e te gratifica, porque quando tu acompanha alguém, né, como outras pessoas, vou dizer isso porque é o que eu estou sentindo no momento, que tu acompanha umas outras pessoas, amigos meus, assim, que foram até um pedaço né? E tu deu certo nisso. Não que tu precise ser modelo e exemplo para nada. Não, não precisa, ninguém precisa ser modelo. Tu pode chegar amanhã e te revoltar contra o mundo e parar de escrever e fazer outra coisa, vai pro lado da pintura. Mas isso me gratifica saber que eu conheci essa pessoa, como tantas aqui do município, e as pessoas deram certo, começaram a criar sua história, entendeu? Porque tu foi, estudou aqui, fez a tua faculdade, já começou a escrever os livros. E o que é mais interessante, pode não conhecer, como eu já... tu conhece o Gabrielzinho, que é difícil, né? Mas aconteceu isso. Não, mas eu sei que ele é um menino muito querido. Então isso é melhor ainda. Eu não precisar ter uma imagem para eu falar bem, porque geralmente é o contrário, né? Sim. As pessoas, eu nem sei, não conheço a pessoa, se limita.
Não, eu não conheço, mas é uma pessoa muito querida. Então isso me deixa muito à vontade para rasgar seda contigo, né? Mas eu não preciso mesmo. Então, gente, tu tá... Como é que tá fazendo teu esquema com os livros? Vamos voltar atrás. Vamos lá, deixa eu dizer uma coisa. Falar dos Passos é um livro que eu escrevo, né, continuamente, porque escrever é, para mim, o ato mais só, assim, é um ato solitário, Sim. né? Por mais que a gente vá compartilhar com os outros depois, Entendo. a prática de escrever é algo extremamente solitário, né? A gente escreve a gente com o papel, com aquilo ali e tudo mais. Depois a gente acaba compartilhando. E esse livro, eu acabei fazendo uma seleção de poemas, eu já tinha compilado os poemas que eu iria publicar, mas aí por um motivo e outro eu fui deixando, e aí no meio da pandemia, o ano passado, junho do ano passado, eu comecei a ficar com medo de morrer por causa do vírus. E o medo da morte incentiva a gente a fazer coisas, né? E eu pensei assim, quer saber? Eu vou publicar esse livro de uma vez, antes que eu morra, e se eu morrer tá pronto o livro. Então, compilei esse material todo, alterei algumas coisas, né? O ilustrador é nosso amigo querido, o Ed, foi Sim. o Ed quem fez as ilustrações do livro, e aí mudei algumas coisas dali e publicamos. No dia 17 de julho do ano passado, a máquina da gráfica pariu todos os livros, imprimiu todos e estava pronto. Aí o que eu pensei? Bom, não dá para fazer sessão de autógrafos, lançamento, convidar todo mundo, né? Não podemos aglomerar e tal. Fiz uma live. E aí o material foi ficando e eu pensei assim, em dezembro dá para fazer uma sessão de autógrafos, vai estar amenizada a pandemia. Sim. Não deu. Em janeiro de 2021 vai dar para fazer. Não deu. E eu lá com os livros encaixotados. Daí passou um ano. Agora vai fazer, daqui a pouco vai ser dia 17, vai fazer um ano que o livro está pronto. O que eu pensei? Um livro só tem razão de ser se ele for lido. Não adianta eu estar com esses livros todos lá em casa encaixotados, guardados, e as pessoas não estarem lendo, né? Então o que eu decidi? Bom, agora eu vou fazer então, já que eu não pude fazer a sessão de lançamento como eu gostaria de fazer, eu decidi agora fazer algumas atividades em alusão a um ano de publicação desse livro. Sim. Então agora eu comecei a compartilhar os livros com as pessoas, fui divulgando para os amigos, para os contatos do WhatsApp, aqueles mais próximos, quem quer o livro? Daí comecei a ir distribuindo os livros para o pessoal, e sábado agora, dia 17, quando faz um ano da publicação, eu vou fazer uma live no meu perfil do Instagram. Que horas? Às 8 da noite, Tá. no meu perfil do Instagram é @GabrielFernandesPoeta, tudo junto. Tá. Quem quiser nos acompanhar por lá. E aí o que eu vou fazer? Eu estou distribuindo o livro para os amigos. Sim. Estão lendo e tal, e vai ser uma live interativa. Então, se o Júlio que está com o livro aí quiser participar lá na live, ou ele vai mandar uma pergunta, ou se tu quiser entrar lá e participar ao vivo, eu quero perguntar alguma coisa sobre o poema tal. Que legal. Vai entrar e vai Tá. falar. Eu gostei do poema tal, o que aquilo representa para ti? Vai entrar lá e eu vou estar lá para conversar. Sorte. E claro, já convidei alguns amigos que vão entrar também na live e Sim. vão tocar. Vai estar na live comigo o Robson Almeida, Sei. do Dudu Danadões. Ele vai cantar algumas músicas, entre elas uma música inédita, que é uma parceria nossa. Tá. Eu fiz a letra e ele fez as adaptações também, colocou alguns versos e fez a melodia. A letra, a música chama Balada da Clausura. E retrata esse momento de pandemia que a gente está vivendo, porque a gente viveu uma clausura, Sim. e ainda vive, né? Vive. A gente está muito limitado ainda a muitas coisas. Então a gente vai lançar essa música nessa live, vai participar também, é multifacetada, escritora, professora, compositora, musicista, dançarina, enfim, a Gisele Frufrec vai estar conosco também. Solange Barbosa Almeida vai fazer a leitura de um poema, Maria Isabel Len, Ilana Len, Lourdes Kaufmann farão interpretações de poemas também, e a participação daqueles que quiserem entrar também, se quiser entrar e ler. Esses são os pré-convidados assim, para fazer o escopo do evento, sim. né? E aí eu vou ficar lá na live esperando. Quem quiser entrar vai dizer, quero entrar, quero falar de tal coisa. Ou quiser me fazer uma pergunta, alguma coisa. Para celebrar, então, já que eu não pude fazer essa sessão de autógrafos presencial com todo mundo, estou começando, então, a compartilhar o livro, né?
Fiz também para marcar isso, Júlio, porque eu tenho muito orgulho de dizer uma coisa e sempre vou dizer. Eu sou resultado e fruto da escola pública, que é tão criticada, que é tão desvalorizada, né? Eu sou fruto de escola pública. Eu estudei em escola municipal no meu ensino fundamental e escola estadual no meu ensino médio. Então, para compartilhar isso com os alunos da nossa rede municipal, eu peguei uma quantidade significativa de exemplares e entreguei para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, que vai destinar exemplares do livro Flanar dos Passos para todas as escolas do município, das escolas de ensino fundamental, para que os alunos tenham acesso. E por quê, Júlio? Sabe por que eu virei escritor, Júlio? Por que eu comecei a inventar essas coisas? Porque um dia eu entrei na biblioteca da minha escola e encontrei um livro chamado Tramandaí, Terra e Gente, da professora Leda Soares. Quando eu vi aquele livro, eu disse, nossa, eu era criança, um livro que fala sobre a minha cidade. Se esse livro fala da minha cidade é porque alguém daqui escreveu. Então, se tem um livro sobre a minha cidade, eu também posso escrever. E ali foi, sabe, Júlio? Então, não que eu tenha a pretensão de formar outros escritores através do meu livro. Mas eu quero que quando um aluno pegar o meu livro, que ele saiba que, assim como ele, que está lá estudando na escola pública, eu também estudei. Eu também consegui fazer as coisas que eu queria. Então, que sirva desse exemplo. Não para escrever livro, pode ser para qualquer outra coisa, mas que esse aluno entenda que, assim como eu, ele vai descobrir em algum momento, vai se dar conta de que ele pode ser exatamente aquilo que ele quiser ser na vida. Né? Então, por isso eu estou compartilhando esse livro com os amigos, levando para as escolas e tudo mais. E aqui, Flanar dos Passos é uma coletânea de poemas que fala de tudo, né? Fala da minha vida, fala do amor, sobretudo, né? E das mais diversas naturezas do amor pela família, do amor pelos amigos, do amor pelo lugar onde a gente vive, das relações amorosas que a gente tem, e de várias facetas aí falando sobre. Então a live vai ser um show. Vai ser um show. Espero que seja, que todo mundo participe com a gente. Eu acho que eu consigo sair mais cedo do trabalho, consigo sim. Vamos lá. Bom, eu não sei que a gente começou a falar, né? Mas eu acho que a gente está chegando no final. E eu sempre digo assim, as pessoas que eu convido aqui, dá uma minissérie, né? Dá uma minissérie. A gente não pode fazer assim. Mas tu falou uma coisa, como o programa é bem eclético, tu falou uma coisa que é meio chato falar sobre a morte, né? Que tu tinha medo da morte. Quando eu tinha... Na verdade, eu não tenho medo, eu tenho pena de morrer. Sim, mas a gente vai continuar. Gente, a gente vai continuar 3 horas agora falando. Nós vamos dar uma pausa, daqui a pouco a gente volta. E a gente volta tomando café para continuar. Não, uma vez, quando eu tinha 15 anos, eu tive uma depressão. Quando eu tive 20 e poucos, eu tive uma depressão. E a minha depressão foi porque eu não queria morrer. Agora eu tô rindo. E eu fiquei 30 dias, pegava minha cadeira, sentava na frente da casa. Minhas férias de 30 dias foi depressão. E eu dizia para minha mãe que... Por que eu tinha que morrer? Que as pessoas iam esquecer de mim, essas coisas. Mas eu não conseguia definir a morte. E daí outro dia, falando com um menino que sempre me carrega no Uber, ele não sei o que ele falando. E agora a morte para mim é a maior piada, né? Aí eu vou te dizer o que aconteceu. Nós estávamos conversando, ele disse, seu Júlio, ele me chama de seu Júlio. Daí quando a pessoa se chama de seu, meu Deus, eu me vi assim como se eu tivesse 80 anos. É deprimente para mim, porque eu não tenho a idade que eu tenho, gente. Me chamem de Júlio. Aí a pessoa, ele disse assim, eu quase morri, porque eu tenho asma. Eu também tenho asma, eu nunca imaginei morrer de asma. Mas as pessoas morrem de asma. E ele começou a falar, ele disse, mas o senhor vê, né? Aí ele disse assim, se eu morro. Aí eu olhei para ele, eu estava atrás, ele assim, dirigindo. Eu disse para ele, qual é o problema se morrer? Seu Júlio, o senhor vê, eu tenho uma filha pequena, não sei o quê. Ele disse assim, aí eu olhei para ele assim, porque eu sou muito direto. E eu não machuco as pessoas, eu acho que esse minha direcionamento, assim. Eu disse para ele, tu acha que a morte vai querer saber se tu tem um filho pequeno? E ele disse, a criança tinha 9 meses, né? Mas, pois é, eu digo, não, a morte
Não vai querer saber, ela nem vai te perguntar se tu tem filho. E agora tu tocou no assunto, né? Que termo tu usou? Eu tenho pena de morrer. Por que pena de morrer? É que é tão bom viver, tu não acha? Aqui, né? Depende também, às vezes pode que não seja. Não, mas tem gente que tem medo de morrer. Eu tenho pena, que é bom viver. E, na verdade, o que eu tenho medo não é de morrer, eu acho que... De deixar de existir? Não, sabe por quê, Júlio? Eu já tô aqui, ó. De se transformar numa memória? Eu já tô aqui, já tem mais materiais prontos, eu tenho 2 outros livros prontos no prelo, mas ainda não foram para frente por recursos financeiros. Puta que pariu, desculpe a expressão. Sim. Mas agora o ministro Guedes aí tá querendo fazer taxação de livros impostos. Sabe quanto custa para um escritor independente publicar um livro? É difícil. E daí a gente vê tanta gente que tem ideias, materiais riquíssimos. Eu tô com 2 livros prontos. Ainda não publiquei pela questão do recurso financeiro, né? E assim como eu, centenas de milhares de artistas têm material pronto para ser consumido e não pode ir para frente porque a gente tem pouco apoio, né? Tem pouco investimento nessa área. Então, o que eu tenho medo não é de morrer. Porque eu acho que morrer faz parte, eu acho até que a morte deve... Hoje eu tenho uma outra compreensão da morte, acho que deve ser uma coisa necessária, mas eu tenho medo de morrer sem ter feito o suficiente. E aí se tu me perguntar o que é o suficiente, eu não sei o que é o suficiente. Mas o que eu tenho pena é de deixar coisas inacabadas, sabe? Eu acho que eu tenho tanta coisa ainda para fazer, então eu tenho medo de ir antes de fazer essas coisas. Então é por isso que eu tenho pena. Não é de mim, não é uma coisa assim, não é uma coisa egocêntrica. Ah, meu Deus, o mundo sem mim vai ser o pior lugar. Não é nada disso. É dentro do meu mundo particular, deixar de fazer coisas que eu gostaria de fazer, que são importantes, que eu julgo importantes para mim. Não é essa coisa narcisista, o mundo sem o Gabriel é um lugar horrível, é um lugar menos bonito agora. Não, é para mim, eu ainda quero fazer coisas, então mas eu tenho medo de... Mas vai saber que ficou incompleta? Pois é. É só a gente esperar, né? É só a gente esperar. Eu claro acho que o demora. intervalo... Mas, Júlio, eu acho que agora tu falaste uma coisa interessante. Esperar. Eu acho que a vida é isso. Esse intervalo que a gente passa esperando. O que a gente faz enquanto espera. Claro. É o que a gente faz enquanto espera. E outra coisa, não sei se tu é uma pessoa de fazer planos. Chega numa época que Não nunca dá certo. Eu nem tenho paciência. Porque a vida vai se encarregando de te levar, né? Quando tu vê, tu conquistou mesmo que tu não pensou, mas coisas que tu queria ou que tu não queria, mas tu, né? Eu acho que a vida se encarrega, porque eu acho que quando tu se torna muito... Eu juro, a minha vida, eu nunca fiz planos, mas a minha vida é uma coisa impressionante, assim, ó. Tudo que eu quis eu consegui muito rápido. Sei. E quando eu vi, eu já tava... Tem até aquela música do Raul, Ouro de Tolo, que tem um trecho que diz assim, e agora eu vejo que foi tão fácil conquistar e eu não posso ficar aí parado. Eu penso a mesma coisa que ele. Porque assim, quando eu publiquei um livro, eu fui convidado e já estava participando da Academia de Escritores. Depois, eu fui convidado para participar de centenas de outras agremiações literárias, culturais, que eu vi que gente com muito mais tempo de estrada que eu, com muito mais idade que eu, levou um tempão para conseguir estar lá onde eu já estou. Não que eu estou desfazendo as outras pessoas, não é isso, mas estou dizendo que para mim acontece. E quando eu vi, aconteceu de uma maneira muito natural. Eu já estava ocupando espaços necessários, né? Um dia, pelo apelo dos meus alunos e de outras pessoas, decidi que eu ia concorrer numa eleição, fui lá concorrer, fui mais votado. Né? E não esperava isso, eu calculava ficar entre 3º e 4º lugar na votação. Então por isso que eu não faço planos mais, para nada. Porque tudo que eu calculo passa muito longe daquilo que eu produzi, ou muito acima ou muito abaixo. Então eu não planejo mais, eu não perco tempo planejando, porque eu acho porque que... a gente se decepciona. A coisa tem que ir... Para mim a coisa vai no impulso, sabe? Claro, respeito quem planeja, quem organiza tudo, mas também eu acho que ter tudo certinho, planejadinho, nas gavetinhas, muito metódico. Eu acho que isso ainda é aquilo que a gente falou antes, de se limitar, porque de definir as coisas, porque quando a gente vai definindo, a gente vai limitando. E aí se a gente limita, tá ali, é aquilo.
Eu não posso. Uma vez, a maior dificuldade que eu tive, Júlio, sabe o que foi? Eu não sei para quê, mas pediram que eu escrevesse a minha biografia. Sim. Autobiografia. Meu Deus, que coisa mais difícil falar de mim. Claro. E se eu não sei falar de mim, se eu acho difícil, imagina os outros. Porque eu não sei. No fundo a gente não se conhece, né? Eu não sei como o Júlio me vê. Eu não sei Claro. como o Cláudio do Tendência me vê. Sabe? Porque a gente sempre é alguma coisa a partir do outro. Tu me conhece, tu tem referências de mim. Claro. Que eu não sei dizer quais são as que tu tem. Então, pro Júlio eu Sei. sou alguém. Uhum. Pra fulana eu sou outro alguém. Pra mim o Júlio é alguém. Pra outro o Júlio é aquele. Né? Então a gente. É difícil falar da gente mesmo. Então eu tenho um lema assim pra minha vida que eu não me defino para não me limitar. Porque todo dia é de viver para ser o que for e ser tudo. Então vamos indo, vamos vendo o que é que dá. Gente, nós vamos ter que parar, de repente a gente faz que é uma retrospectiva. Vamos rir, porque não dá. Quem não assistiu desde o começo, eu quero, e o programa, prestar nossos sentimentos a uma situação que houve aqui, que foi de um menino que foi assassinado, o Jackson Osório. E a gente quer se solidarizar com os parentes, amigos, enfim. E como aqui a gente não tem texto pronto, não tem teleprompter para ficar lendo, eu vou repetir algumas coisas que eu disse, assim, por que tu te chocou? Eu tive 3 contatos com esse menino e a gente tem o hábito de dizer, depois que as pessoas partem, elas são boas. Não. Tem pessoas boas que fizeram parte da nossa vida. Encontrei ele numa janta com amigos em comum, encontrei ele em outras situações, tomei cerveja com ele ali no centro. Se me comove a dor de quem está do outro lado do mundo, nas guerras que está acontecendo, e eu disse que não foi a pandemia que está me tornando humano eu sempre fui, e essa é uma qualidade minha. Eu não preciso levantar bandeiras e cartazes, as pessoas que me conhecem sabem. Tu chega a uma certa idade que tu é transparente, tu não precisa fazer propaganda de algumas coisas na vida. Não matar um negro, não matar um branco, não matar uma mulher, não matar um animal, que estão banalizando hoje em dia. Eles tiraram uma vida. Primeiro, ele era o Jackson. Ele sempre foi o Jackson. As escolhas dele, para mim, também não importavam. Se ele era fulano, beltrano, ciclano, não. Eu conheci ele, uma pessoa querida, uma pessoa brincalhona. Tu não ficava quieto perto dele. E daí, assim, a minha dor é que eu não consigo estender as minhas palavras no sentido de não entender o porquê de tal ato. As pessoas estão morrendo, perdeu-se, normatizou esse ato, e eu não estou aqui levantando bandeira, realmente. Não é porque eu gosto de animais, não é porque eu gosto de gays, não é porque eu gosto de negros que eu vou levantar. Não. A gente pode fazer a diferença e não precisar levantar bandeiras nesse mundo. A gente pode ficar atrás dos bastidores e levantar a voz. Então, assim, é inconcebível para mim, Júlio. E eu acho que para todas as pessoas que conheceram ele, essa coisa que aconteceu, essa situação, que não tem volta, a gente só espera que a polícia local resolva logo. Porque está se tornando muito normal matar. E a gente não tem um fundo aqui, porque essas coisas me lembram muito Maria Bethânia e a Balada de Gisberto. As pessoas conhecem muito a música, mas pesquisem a história da música de Bethânia. Se eu não gosto de um negro, se eu não gosto de mulher, se eu não gosto de um negro, se eu não gosto de um gay,
eu entro no espaço que eles estão, simplesmente eu me retiro. Por ignorância, por preconceito, não sei, eu me retiro, eu não vou criar confusão. Se eles estão na mesma calçada, eu simplesmente atravesso a rua. Eu não sei o que tanto afeta a vida das pessoas, a cor, a condição sexual da pessoa, ou o gênero da pessoa. Eu não consigo entender, e eu não entendo nada de psicologia, gente. Eu tento ler alguma coisa, eu não consigo mensurar isso aí. E eu estou dizendo isso porque não vai tirar essa dor das pessoas. Eu não sou pai, mas eu tenho sobrinhos, eu nunca perdi um filho. Nunca. Eu nunca perdi um irmão. Então, assim, ó, a nossa cidade é uma cidade gostosa de viver. As pessoas todas se conhecem aqui. Ainda somos uma grande família. Tá? E eu não sei, eu estou falando coisas que eu ouço, coisas, né, que a mídia está trazendo à tona. E assim, ó, por que morreu não me interessa. Foi tirada uma vida. O motivo da morte, que a gente, morreu do quê? Não me interessa do que a pessoa morreu. É uma vida a menos. E se o motivo foi torpe mesmo, pela condição, então assim a gente está voltando para a idade das trevas de novo. E eu não levanto bandeira, porque tem coisas que não precisa dizer quem tu és. Você não precisa sair para a rua gritando. Só que eu acho que o respeito é tudo. É humano. E a coisa está se perdendo. Em alguns momentos eu acho que a gente está evoluindo. Eu não sei onde é que vai parar tudo isso. Eu não consigo ter um consenso um discernimento de limite. Porque abriram a temporada de caça às bruxas, pessoas estão morrendo e parece que a gente tem, sabe? Vai pra rua, faz passeata, bota camiseta e a gente não vê resultado mais nisso. Eu não sei o que está acontecendo com o mundo, aliás, eu não sei o que está acontecendo com as pessoas. Eu realmente sinto, como eu digo, eu tive pouco contato com esse menino, e ele era um menino muito querido, mesmo. Porque as poucas vezes, assim, ó, eu não conseguia ficar sem rir perto dele, assim, ó. E ele tinha uma bondade, ele tinha uma leveza, ele tinha... Então, assim, o tempo que vai apagar é a maior mentira que as pessoas dizem. Nunca vai apagar. Só espero que não seja um crime a mais na cidade, né? Na nossa pacata cidade de Tramandaí. Que as coisas... que a justiça vá em frente e consiga descobrir o que houve, afinal. E que a gente não fica dando uma de advogado, levantando hipóteses nas redes sociais, essas coisas assim. Porque é muito triste esse bombardeio de notícias agora em cima da família. Isso é muito triste. Então deixamos aqui essas palavras, né, que vocês me desculpem a emoção, mas para mim não importa quem é a pessoa. Para mim sempre vai ser uma vida. E eu vou me chocar sempre com essas coisas, ainda mais quando a pessoa vem próxima da gente. Tá, pessoal? Não sei se o Gabrielzinho quer falar alguma coisa, porque a gente vai ter que... Júlio, eu quero seguir de uma maneira muito objetiva com relação ao caso do Jackson. Repetir mais uma vez que se o Jackson fez mal para alguém, a única pessoa para quem ele fez mal foi para ele mesmo. Se ele tomou alguma decisão, não vou dizer errado não, porque foi ele quem tomou a decisão, de qualquer coisa. Então assim, por que eu digo isso? Porque com todas as pessoas que estavam ao redor dele, eu militei no movimento estudantil junto dele,
Nós compusemos uma chapa que concorreu e venceu uma eleição estudantil e fizemos eventos juntos. Era um agente de viagens muito divertido. Já comprei viagem com ele, né, como profissional. E era uma pessoa assim, que cativava, como tu disseste, ele ria muito. Então, só o apelo que eu faço é, eu não sei o que é mais desumano, se é tirar uma vida ou se é que depois, como abutres assim das hipóteses, abutres de invencionices, fica querendo criar factoides em cima da morte e da dor das pessoas, né? Então, gente, não saiu o resultado de perícia, não saiu o laudo que diga do que ele morreu. Então parem de inventar fatos, parem de dizer que morreu disso, que morreu daquilo, que morreu daquele outro. Parem, só parem. Parem de reproduzir aquele vídeo que foi compartilhado, já falei isso antes, uma pessoa que grava um corpo e sai disseminando isso pelas redes. Parem com isso. Respeitem a dor dos familiares, respeitem a memória do Jackson, respeitem as vidas, respeitem sobretudo a particularidade, a intimidade das pessoas. Respeitem isso. Então, o que eu peço é respeito. E agradeço, Júlio, com muito carinho. Acho que a gente poderia ficar horas aqui e não seria cansativo, pelo menos para nós, né? Agradeço muito, já queria vir aqui há bastante tempo. Tu és um queridão, um amigo do coração. E a nossa casa aqui, o Tendência, sempre nos recebe muito bem. Agradeço sempre por isso. E dedicamos então esse programa ao nosso amigo Jackson, onde quer que ele esteja. Gente, então assim, ó, o programa foi muito variado. Como sempre, a gente não sabe, o assunto vai indo e tu puxa assim. A gente teve que falar, foi eu não vou dizer pesado, mas foi bem atípico o tema. Mas a gente está nesse plano e a gente tem que falar das coisas que acontecem com o outro. Então, terça-feira que vem, no Falando desde 18 horas, eu sempre tenho novidades. Se liguem lá no Facebook, no Instagram e a gente se vê. Obrigado por hoje. Desculpa a falha que aconteceu aí, mas o recado foi dado, pessoal. Abração, até. Até, tchau.